Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, dando continuidade às reflexões do Evangelho diário, o Evangelho de hoje é tirado de São Marcos ainda, capítulo 3, versículos do 20 ao versículo 30. Meus amados irmãos, é aquele Evangelho bastante conhecido, onde Jesus anteriormente tinha expulsado o demônio de um homem e os fariseus acusaram Jesus de expulsar aquele demônio usando o espírito de Beelzebul, ou seja, usando o espírito de Satanás para expulsar aquele homem. E Jesus conta aquela parábola dizendo que uma casa que se levanta contra ela mesma será destruída, e um reino que se levanta contra ele mesmo será destruído. E Jesus diz que se Satanás começar a guerrear contra os seus demônios, o seu próprio reino será destruído. Mas o que eu queria esclarecer um pouquinho é sobre a parte final do versículo 29, quando Jesus diz, referente a ter sido ele acusado de usar não o Espírito de Deus, não o dedo de Deus, né? Como é dito, o Espírito Santo é o dedo de Deus, né? Não usar o Espírito Santo, mas usar o Espírito de Satanás. É esse aqui que eu queria explicar um pouco melhor. Quando diz assim, versículo 29. Mas quem... Jesus, versículo 28. Eu garanto a vocês, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, pois a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou isso porque estavam dizendo, ele está possuído por um espírito impuro. Então, meus amados irmãos, existe um pecado que não tem perdão. E qual é esse pecado? Às vezes a pessoa resume, porque Jesus usa a palavra blasfêmia, falar mal do Espírito Santo. As pessoas resumem o pecado que não tem perdão em falar mal ou blasfemar contra o Espírito Santo, como foi feito aqui no caso. Mas às vezes o Catecismo da Igreja Católica vem nos explicar no parágrafo 1864. Todo pecado, toda blasfêmia será perdoada aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus 13, 31. Né? Pelo contrário, quem a profere é culpado de um pecado eterno. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É só falar? É só falar alguma coisa contra ou mentir a respeito do Espírito Santo? É só isso? Veja o que o Catecismo diz. A misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Semelhante endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. Meus amados irmãos, este foi o pecado de Satanás. No número 393 do Catecismo vai mostrar o pecado de Satanás, que é a impenitência final, ou seja, o endurecimento do coração de uma maneira tão grande que rejeita a misericórdia de Deus. Veja o que diz o Catecismo, parágrafo 393. É o caráter irrevogável de sua opção e não uma deficiência da infinita misericórdia divina que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Então veja, não é uma deficiência, não é que o amor de Deus limitou-se por algum instante. A misericórdia de Deus é infinita e se renova de geração em geração. E se renova a cada manhã. Porém, o endurecimento do coração, alguém rejeita deliberadamente o amor de Deus. Nesse endurecimento do coração, a pessoa vai convivendo com isso e quando chega ao final da vida, dificilmente se arrependerá. Veja o que diz conclusão
do 393 do Catecismo. Não existe arrependimento para eles depois da queda. Então Satanás não pode mais ser perdoado, como não existe para os homens após a morte. Então, depois da morte, não existe arrependimento para o homem, principalmente aquele que peca contra o Espírito Santo, endurecendo deliberadamente o seu coração e rejeitando a misericórdia de Deus. Então, que nós possamos pedir hoje ao Senhor: Senhor, quebra toda a dureza do meu coração, me faz dócil ao teu Espírito, me faz crer na tua misericórdia, que é maior do que todo e qualquer pecado que eu tenha cometido. Por isso, peçamos ao Senhor, meus irmãos, a graça de contemplarmos o amor de Deus no alto da cruz. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.